Shalom, igreja. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem. Espero que estejam todos fortalecidos. Eu posso falar por mim mesmo que o Senhor renovou minhas forças durante este louvor. E aqui esse período de louvor. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Pastor Getúlio. Talvez muitos podem me ver pulando, gritando. E eu quero falar para você não se escandalizar com isso. Pode tocar, fique à vontade. Quando eu era do mundo, apenas um breve testemunho, eu gostava muito de rock, Guns N' Roses, Metallica, mas alguns outros que existem por aí. Eu me recordo que no meu tempo não tinha CD, tinha disco, né? No seu tempo também, junto comigo, não é não? Aqueles discos bem grandão assim, a gente colocava ali naquele CCL no Brasil. Rapaz, e a minha casa se transformava ali num local difícil dos vizinhos suportarem. Eu pulava, eu dançava junto com os meus irmãos. E eu me lembro de uma certa feita, eu estava muito acelerado, dançando ali aqueles rock junto com os meus irmãos. E eu sei que alguns já sabem, eu fui lutador de Kung Fu durante muitos anos. E eu comecei a dar giratória. Quando eu girei o pé, bati o pé na porta. Meu amigo, quebrei o pé naquele exato momento, dançando rock, fazendo giratória, sozinho, adorando o capeta naquele local. Então hoje, quando eu sinto a presença de Deus, eu me entrego ao máximo. Porque hoje eu adoro aquilo que verdadeiramente merece ser adorado, que é a presença do Espírito Santo. Hoje eu adoro o verdadeiro Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então por isso eu não me canso de pular na presença dele. Quem dera eu tivesse conhecido a Cristo, o verdadeiro digno de toda a honra e toda a glória na minha juventude. Talvez eu não teria quebrado o pé, os dois braços, talvez eu não teria levado uma facada na barriga, talvez eu não teria levado um tiro na perna, talvez nada disso teria acontecido comigo. Mas eu louvo a Deus que mesmo sendo criado, sendo fruto de uma favela no Brasil, o Senhor resgatou a minha vida. O Senhor teve misericórdia da minha vida. Eu me recordo que toda a minha família, todos os pais dos meu pai, ele tem 3 irmãos, e todos os 3 irmãos eram traficantes. E a única família que prevaleceu no meio do tráfico, sem entrar de cabeça no meio do tráfico, sem perder nenhum filho, foi a família do meu pai. Todos os 2 outros irmãos do meu pai, quase todos os filhos estão mortos por causa do tráfico. Então eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde eu saí. Por isso que quando eu estou na presença de Deus, eu pulo, eu danço, eu me alegro. Porque só eu sei aonde eu vivia, onde eu estava. Só eu sei aonde estão meus primos hoje, aqueles que ainda estão vivos, mergulhados no tráfico, sem poder sair, porque se sair eles matam eles. Mas Deus me deu livramento. Por isso eu me alegro na presença de Deus, sim, com toda a força do meu coração. Amém? Crianças, eu quero saber se vocês vão estar de acordo em ficarem bem quietinhas ouvindo o pastor pregar hoje. Amém? O pastor já ouviu sim. Se eu já ouvi esse sim assim com tanta clareza, as crianças podem ficar aqui hoje. Crianças, só que enquanto o pastor estiver pregando, todas em silêncio, prestando atenção. A única coisa que pode dar é glória a Deus, aleluia. Combinado? Conversar somente depois da pregação. Estamos combinados? Amém? Então as crianças podem ficar aqui. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, Igreja do Senhor, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, noiva do Cordeiro, Igreja de Jesus Cristo, nação santa, povo exclusivo e propriedade de Deus. Nós temos tantos adjetivos esses que nos fazem ter a certeza, a plena certeza, acrescentando que verdadeiramente Deus nos ama, que Deus nos quer bem,
que Deus tem um carinho excepcional com nossas vidas, mesmo sem merecermos. E hoje eu quero abrir o meu coração durante essa ministração. Eu me dirijo à noiva do Cordeiro hoje com muito temor no coração, com muito temor e reverência à palavra de Deus. E gostaria que toda a igreja nesse dia, nessa noite, prestasse muita atenção naquilo que Deus tem me inspirado durante esses dias. Fato é que nós passamos o dia inteiro hoje na presença de Deus. Algo extraordinário. Algo que nós deveríamos sim repetir e repetir e repetir várias vezes. Mas o que eu quero dizer para você, que chegou agora e não passou o dia todo conosco, é que você não é excluído daquilo que está sendo feito, daquilo que Deus quer fazer ainda durante o período desse culto. Eu quero que você saiba, nesse exato momento, que durante toda essa semana, enquanto nós estivemos em consagração, enquanto nós estivemos em oração, enquanto nós estivemos em preparação, desde o início desse dia, o Espírito Santo de Deus está soprando algo muito forte, algo exclusivo. O Espírito Santo de Deus está soprando uma mensagem desde o dia, desde o momento que iniciamos essa conferência, no momento da preparação. Esse sopro vem se fortalecido, desde o início dessa conferência. E esse mesmo sopro, essa mesma palavra, esse mesmo intuito, ainda continua sendo soprado até esse exato momento. Fato é que Deus está nos falando nessa noite algo exclusivo, algo inconfundível, algo que está no coração dele para nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está soprando uma ordem direta do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse dia, desde o início dessa conferência. Ordem essa que vem com caráter de urgência, ordem essa que vem com caráter emergencial, ordem essa que não pode mais ser adiada, ordem essa que não pode mais ser escondida, ordem essa que Deus tem falado comigo durante toda essa semana. Eu quero que você abra o seu coração nessa tarde, porque a mesma voz que tem falado comigo vai falar com você também. O mesmo Espírito que tem me guiado vai guiar você também. A mesma direção da qual o Espírito Santo tem me dado, abra o seu coração nesse momento, porque também vai ser dado para você. Porque essa ordem não é só para o pastor, essa ordem não é só para a minha esposa, essa ordem não é só para os levitas, essa ordem é para toda a igreja. E a ordem na qual Deus tem me dado, a direção que Deus tem me dado durante esses dias, se encontra na palavra de Deus. A palavra de Deus é o desejo dele para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia Sagrada, nós sabemos que é o livro mais lido no mundo todo, mais vendido em todo o mundo. E ainda continua sendo um dos livros que muitas das vezes nós que conhecemos da força do poder de Deus, não queremos entender, não queremos interpretar. Mas nessa noite eu quero que você abra o seu coração e ouça aquilo que o Espírito deseja dizer às igrejas, à igreja nesse exato momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Efésios, capítulo 5, verso de número 18. Eis a vontade de Deus para a minha vida. Eis a vontade de Deus para a sua vida. Eis o comando de Deus para nossas vidas. Eis a direção de Deus para nossas vidas. Eis aquilo que o Senhor está no coração dele para a sua igreja. Eis aquilo que pode mudar o nosso destino eterno. Eis aquilo que pode mudar a direção de nossas vidas. Eis aquilo que pode transformar o nosso viver, o nosso cotidiano, o nosso contexto. Eis aquilo que pode transformar tudo aquilo que está ao nosso redor. A palavra de Deus. Convido você a ler juntamente comigo. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, em algumas versões dissensão. A parte B desse versículo é o desejo de Deus, é a voz de Deus para a sua igreja. O comando que o Espírito Santo de Deus está soprando desde o início dessa conferência. Aquilo que está no coração de Deus para nossas vidas.
aquilo que pode mudar eternamente nossas vidas. E eu gostaria que toda a igreja repetisse comigo, assim que eu disser 3. 1, 2, 3. Mas enchei-vos do Espírito. Eis a vontade de Deus, eis o comando de Deus, eis a ordem de Deus para a sua igreja. Deixa esse versículo paradinho aí, Saul. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Essa é a ordem que tem ecoado. Esse é o vento na qual o Espírito Santo está soprando desde o início dessa conferência. É isso que está no coração de Deus para a igreja de hoje. É isso que está no coração daquele que criou os céus e a terra para mim e para você. Eis aquilo que pode mudar nossas vidas, transformar o nosso cotidiano, alterar todo tipo de contexto, sermos cheios, absolutamente cheios e repletos do Espírito Santo de Deus. Esse é o comando de Deus para nossas vidas. Eis o motivo que Deus nos levou a estarmos reunidos durante todo o dia de hoje, adorando ao Senhor, buscando a sua presença. Sermos completamente cheios da presença de Deus. Eu quero que você entenda nessa noite que nós temos a tendência a ler a Bíblia de maneira errada, errônea, de maneira muitas das vezes enganosa. Mas eu quero chamar a sua atenção. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é merecedora, sim, de toda a nossa atenção. Mas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, há versículos, há palavras, há frases que são uma ordem de Deus para a sua igreja. Há trechos na palavra de Deus que, quando lidos com a devida atenção, que quando sendo interpretados pelo Espírito Santo de Deus, pode mudar destinos espirituais. E eis aqui um texto, eis aqui um versículo que pode sim alterar nossas vidas hoje, se verdadeiramente acreditarmos naquilo que estamos lendo, se verdadeiramente dermos primazia para a palavra de Deus. Esse é o versículo, essa é a passagem que não pode ser apenas lida como uma devocional diária que muitas das vezes nós temos lido. Eis aqui o versículo que não pode ser passado ou deixado aberto com a Bíblia em cima de um móvel em nossas casas. Eis aqui o versículo que é merecedor de toda a atenção, porque esse versículo contém uma ordem diretamente de Deus, na qual Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Efésios 5 não é uma proposta. Efésios 5 não é uma sugestão. Efésios 5 não é uma palavra não é uma frase de múltiplas escolhas. Não. Efésios 5 é um decreto do céu para a minha e para a sua vida. E nessa noite eu quero que você entenda. Quando Deus fala através da sua palavra, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, é porque Deus verdadeiramente deseja mudar o nosso contexto. Eu quero que você entenda, e eu falo hoje com muito temor no coração. Nós estamos vivendo um período da igreja na face da terra de inúmeras distrações. Distrações de televisão, distrações pela internet, diversos tipos de distração. É fato, e é verdade também, que nós estamos vivendo um período de muito barulho religioso. E hoje eu me dirijo à igreja do Senhor, à noiva do Senhor, com muito temor no coração para dizer isso. E eu não quero que você pense que eu sou portador de más notícias, ou que eu subi aqui para jogar um balde de água fria em você que passou o dia todo aqui buscando a presença do Senhor. Muito pelo contrário. Mas fato é, e realidade é, que nós também estamos vivenciando um tempo de uma rotina espiritual, muitas das vezes frenética, muitas das vezes exaustiva, muitas das vezes cansativa, mas infelizmente uma rotina espiritual que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, é totalmente infrutífera. E eu quero que você nessa tarde não pense que eu sou portador de más notícias.
E eu quero que você entenda que quando eu falo que essa palavra pode alterar o nosso destino eterno, eu quero que você entenda que se Deus te atraiu até a essa igreja, até essa conferência, se Deus moveu o seu coração para estar presente aqui todo dia, ou parcialmente, ou apenas no período do culto, saiba de uma coisa, porque o desejo de Deus não é que nós venhamos continuar vivendo uma rotina espiritual infrutífera. Esse não é o desejo de Deus. E agora eu gostaria que você se alegrasse junto comigo. Se Deus atraiu você até essa igreja, até essa conferência, seja no início, seja agora no culto, é porque Deus deseja alterar o nosso destino. Deus deseja mudar a nossa vida. Deus deseja transformar o ambiente na qual nós estamos vivendo. Vou tomar água, eu já preguei uma vez hoje, já gritei muito. Realmente eu estou um bocado cansado, mas Deus vai dar graça. Então, quando eu falo que estamos vivendo uma rotina espiritual infrutífera, não quero que você se entristeça, mas eu quero que você se alegre. Porque se Deus te trouxe aqui hoje, é porque há um carinho de Deus, um amor de Deus para com a tua vida extraordinário. É porque o Senhor tem planos extraordinários para a sua vida. E Ele deseja mudar esse contexto, mudar essa situação. Por isso Deus te atraiu até aqui hoje, para que você entenda e compreenda e creia que Deus está falando conosco. Quando Deus nos fala para não nos embriagarmos com vinho, em que há dissensão ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus está dizendo: chega de uma rotina espiritual infrutífera. Chega de vivermos uma vida rotineira. Chega de vivermos arrastando espiritualmente. Deus está falando, chegou o tempo e a hora é essa, de vivermos na plenitude da palavra de Deus, na plenitude do querer de Deus. Chegou a hora e já é o tempo de vivermos uma vida totalmente governada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Deus trouxe você e atraiu você até esse ambiente hoje. Eu nem sei se eu vou conseguir pregar hoje, mas o Espírito Santo de Deus é quem vai fazer tudo aqui. Não é o pastor que está pregando, que vai fazer você entender que Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Mas nessa noite há uma palavra profética saindo direto do coração de Deus para a sua vida. Não é tempo mais de perdermos nosso tempo com ilusões. Não é tempo mais de passarmos o nosso tempo com coisas passageiras. Mas Deus está nos chamando, nos ordenando a sermos totalmente cheios da sua presença, transbordando do teu querer, transbordando do teu santo e glorioso Espírito. Há uma palavra profética sendo gritada pelo Espírito Santo neste local. Deus está falando. Ele deseja mudar rotinas infrutíferas. Ele deseja mudar vidas. Ele deseja mudar contextos. Ele quer mudar hábitos, para que nós possamos verdadeiramente entender que a ordem dele, o desejo dele, é o melhor para nossas vidas. Oh Deus. Povo de Deus, quero que vocês entendam. Quando Deus me inspirou a trazer essa palavra, que se encontra em Efésios 5, o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração durante toda a semana. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus fala através da sua palavra, para sermos cheios, Deus não está dando um convite, Deus está convocando. Deus não está dando uma sugestão para mim e para a sua vida. Deus está trazendo uma ordem dos céus para nossas vidas nesse dia. Eu quero que você entenda que em Efésios 5, capítulo 5, verso número 18, ele traz o imperativo do céu para a minha e para a sua vida. E por que eu estou falando o imperativo do céu? Não é uma sugestão, é uma ordem. Não é um conselho, é uma convocação do céu para a minha e para a sua vida.
Efésios 5 não é uma palavra genérica. Quando Deus diz enchei-vos, não é uma palavra genérica, é uma frase genérica. Deus está sendo claro, está dando um comando do céu para mim e para a sua vida. Efésios 5 nos traz um comando que muda destinos espirituais. Eu quero que você entenda. Eu preguei hoje na hora do almoço, perto da hora do almoço, eu não me recordo, estou um bocado cansado, na qual eu preguei sobre Levítico 6,13. Levítico 6,13 traz um comando de Deus para o seu povo naquela altura, que se estende até os nossos dias de hoje. Agora Efésios 18 traz um comando de Deus, um comando que pode mudar e alterar destinos espirituais. E talvez você esteja me perguntando, como assim alterar destinos espirituais, pastor? Você está cansado? Estou cansado, mas estou sendo governado e gerido pelo Espírito. O corpo está fraco, mas o Espírito está rugindo feito um leão. Saiba de uma coisa, quem obedece, quem recebe o comando de Deus, quem entende que essa ordem não é para quem está do seu lado, quem ouve a palavra de Deus, quando Deus está dizendo, enchei-vos do Espírito, e entende que essa ordem não é apenas para a nossa esposa, ou a esposa pensa que é só para o marido. Essa ordem pode sim mudar destinos espirituais. Quando você entende, aceita, quando você entende e decide verdadeiramente viver como Deus quer, essa ordem vai fazer você viver na plenitude do Espírito. Quando aceitamos uma ordem de Deus, quando aceitamos a vontade de Deus, essa ordem vai fazer que nossas vidas venham ser transformadas, governadas por Ele. Quando aceitamos uma ordem de Deus e decidimos viver segundo a sua vontade, não será mais nós que irá lutar, Vinícius. Deus vai lutar por nós. Saiba de uma coisa, quando entendemos a ordem de Deus e o seu comando e decidimos viver segundo a sua vontade, é Ele quem abre as portas, Vinícius. Ele é quem vai na frente, Ele é quem abre as portas, Ele é quem luta nossas batalhas, é Ele que coloca tudo no lugar. Mas nós precisamos entender que quando Deus nos dá um comando, nós precisamos aceitar. Quando nós não aceitamos o comando de Deus, nós continuamos vivendo, continuamos vindo muitas das vezes na igreja, mas infelizmente andamos rotineiramente com uma vida espiritual superficial. Quando ouvimos a voz de Deus e não aceitamos o seu comando e decidimos viver de acordo com a nossa vontade, com o nosso umbigo ou com o nosso querer, continuamos até vindo da igreja, continuamos até louvando, mas vivemos uma vida espiritual superficial, uma vida espiritual infrutífera. Agora, quando entendemos o comando de Deus e decidimos acreditar que é Ele que está falando, que é Ele que tem o melhor para nossas vidas, nós vamos desfrutar do melhor dessa terra, vamos desfrutar da sua vontade, vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou. Uma vez que ouvimos o comando de Deus e aceitamos viver de acordo com a sua vontade, é Ele que toma a frente. Ele é quem luta por nós. Oh Deus tremendo. Talvez você não esteja entendendo por que eu estou assim hoje. É porque eu aceitei viver debaixo desse comando. Eu aceitei mesmo mediante as lutas confiar primeiramente em Deus, confiar em Ele, confiar nele e não confiar naquilo que eu estou vendo. Muitas das vezes me chamaram de maluco, mas eu prefiro ser um maluco que confia em Deus do que um sábio tolo que anda pela sua própria vontade. E Deus está nos chamando a confiar plenamente nele nessa tarde, definitivamente nele, exclusivamente nele. Oh Deus, quero que você entenda o que nós acabamos de ler agora. Tem um contexto, tem uma história. Quando Paulo, ele escreve para a igreja de Éfeso, Paulo escreve para uma igreja forte, uma igreja com muito potencial. E agora eu quero que você entenda que toda aparência é mera coincidência. A igreja de Éfeso
Era uma igreja forte. Paulo passou cerca de 3 anos discipulando essa igreja. Paulo passou cerca de 3 anos ensinando essa igreja. Paulo passou cerca de 3 anos pregando e ensinando a palavra. E Paulo escreve essa carta para uma igreja extremamente forte. Uma igreja com muito potencial. Da mesma maneira, a nossa igreja, o nosso templo, somos uma igreja forte. Somos uma igreja com muito potencial. Somos uma igreja que pode fazer muito mais do que aquilo que estamos fazendo. Da mesma maneira, a igreja de Éfeso. Mas havia um porém. Eu quero que você preste muita atenção nesse porém. A igreja de Éfeso estava rodeada por uma cultura, ou por várias culturas, que podia corromper os bons costumes. A igreja de Éfeso estava rodeada por uma cultura extremamente idólatra. A igreja de Éfeso estava rodeada por uma cultura extremamente sensualista. A igreja de Éfeso estava rodeada por uma cultura extremamente corrupta. Porque eu disse que toda aparência é mera coincidência. Nossa igreja dos tempos atuais é uma igreja forte. É uma igreja que pode fazer mais. Mas nós também estamos rodeados por uma cultura extremamente parecida com a da igreja de Éfeso. Uma cultura idólatra, uma cultura sensual e uma cultura corrupta está ao nosso derredor. Mas Paulo, ele entendia que mesmo essa igreja sendo rodeada por aquela cultura, ele tinha a obrigação de chamar a atenção da igreja. Então Paulo, vendo o perigo que estava rodeando a igreja, ele vai chamar a igreja de Éfeso à santidade. Ele vai chamar a igreja de Éfeso à pureza de coração. Ele vai chamar a igreja de Éfeso a uma vigilância espiritual contínua, para que os maus costumes não venham corromper a igreja. E aqui eu abro um parêntese, porque eu disse que nós também estamos rodeados com uma cultura extremamente parecida com a da igreja de Éfeso. A idolatria está ao nosso derredor. No mesmo prédio onde nós moramos, aqui na Rinchoa, há muçulmano, há macumbeiro, há espírita, há todo tipo de crenças ocultas e maléficas. Quando eu falo que também nós estamos rodeados por uma cultura extremamente sensualista, aqui eu abro um parênteses e quero que você preste muita atenção. Porque não foi qualquer pessoa que me contou, foi eu que vivi. Há anos atrás, quase no momento de iniciarmos esse ministério, Deus estava mandando, Deus estava falando, mas o meu coração estava endurecido, porque eu precisava ter a certeza que eu não iria passar por dificuldades financeiras, para poder começar a obra de Deus. E essa espera na qual eu impus no Senhor começou a trazer problemas, tristezas para a minha família. Eu me recordo que quando a Rebeca estudava nessa escola, aqui de baixo, alguém souber o nome, me fala, escola Leal da Câmara, Francisco escutou do lado aqui da igreja. Eu não tenho medo de falar sobre isso, porque Deus já me deu vitória. Mas a Rebeca, a diretora, tentou envolver a minha filha em práticas sensuais ilícitas. A diretora é uma mulher extremamente idólatra e também que defende a bandeira LGBT. Ela tem práticas sensuais ilícitas com outras mulheres. E ela viu que a minha família era diferente. Ela viu que a conduta dos pais eram diferentes. Eu não deixava minhas filhas participar de festa de Halloween, carnaval, nada disso. Isso foi chamando a atenção dela. Ela tentou envolver a minha filha Rebeca nesse tipo de coisa, dizendo que a minha filha poderia ser aquilo que quisesse e não precisaria seguir aquilo que os pais estavam ensinando. A minha filha era nova, não tinha sabedoria, não tinha força para poder enfrentar aquilo, até que nós percebemos o que estava acontecendo.
Eu sou um pai à antiga. Eu defendo as minhas filhas até debaixo d'água. Não tenho medo de enfrentar nenhum tipo de problema para salvar minhas filhas. Eu me recordo que eu peguei o telefone e liguei para ela. Eu não era pastor nessa altura, então não me interprete mal. Mas eu xinguei até a 50ª geração dela. Comprei uma briga com o diabo. E a partir dali começou a guerra. Ela me ligava e eu ligava de volta. Teve um dia que eu liguei, ela não atendeu, eu invadi a escola, fui na diretoria e falei com ela: sua endemoniada, tira o olho da minha família, porque senão eu vou te arrebentar todinha. Eu não era pastor naquela altura. E hoje também, se bobear, ainda te faz a mesma coisa, tem que orar muito. Não é fácil, não, a carne é fraca, o espírito é forte. E eu me recordo que essa discussão foi se arrastando e foi aumentando, ao ponto de chegarmos no tribunal de Sintra. E antes de ir para o tribunal, ele me ligou e falou: eu vou tirar as suas 2 filhas de você. Você é metida durão? Eu vou tirar aquilo que mais você gosta. Eu vou tirar as suas filhas de você. E mesmo tremendo de medo, eu falei com ela: eu pago para ver. E fomos para o tribunal. Chegamos quase no dia de ir para o tribunal. Eu e minha família entramos em campanha de oração. Começamos a orar dia e noite, para Deus nos dar o livramento que precisávamos. E durante o período de oração, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho dentro de uma sala, na qual eu não sabia o que sala era aquela. E havia várias pessoas. E as pessoas se curvavam, faziam reverência para mim. E quando eu acordei, eu falei: Deus, o que é isso? E Deus falou: não temas, que eu sou contigo. No passado eu gostava de brigar. Imagina se Deus fala que é comigo. Eu fui para aquele tribunal, pronto para enfrentar Golias e toda a família dele, se fosse preciso. Cheguei lá, entrei na sala, e eu pude entender que a sala que Deus tinha me mostrado no sonho era a mesma sala que eu estava sendo julgado. E ele se levantou, a juíza. E eu tive que levar um advogado. Paguei caro, não falei sobre isso, mas tive que levar um advogado. A juíza se levantou. E a primeira pergunta que ela fez: você é a favor do LBGT? A minha advogada fez assim: fala que sim, fala que sim, fala que sim. Mas Deus já havia falado que era comigo. Eu falei: minha senhora, quero que você entenda uma coisa. Eu não sou a favor de nada que pode destruir a família. Ela engoliu seca, a minha advogada colocou a mão na cabeça. E ela continuou me confrontando. Ela foi mais longe e perguntou: se sua filha, que é adolescente, quiser vestir uma saia e sair de noite, você deixa? A minha advogada fez assim. Eu falei: vou falar uma coisa para a senhora. Lá em casa, minha esposa não sai de mini saia de noite. Por isso a minha filha não vai fazer isso, porque ela não convive nesse tipo de ambiente. Mas eu quero que você responda: se ela quiser, você vai deixar? Eu falei: eu quero que a senhora entenda o que eu estou te falando. A minha filha não vai fazer isso, porque lá em casa não tem esse tipo de costume. Lá em casa a minha esposa não anda de mini saia à noite. Eu não saio de mini saia à noite. Então a minha filha também não vai sair de mini saia à noite. E ela engoliu seco. A minha advogada já estava suando. E por fim, ela me fez a pergunta crucial. Eu quero que vocês respondam com clareza. E tudo que eu falava, ela tomava nota. Você é a favor ou contra o LBGT? Eu quero um sim ou quero um não? E engrossou a voz. Eu falei: antes de responder, eu tenho uma pergunta para te fazer. E ela: faça. A senhora tem filhos? Ela falou: tenho um. O Espírito Santo me direcionou. Pois é. Se seu filho virar gay, boiola, não tiver mais filho, a senhora vai ficar feliz de não ter uma descendência? De ver a sua descendência se extinguindo na senhora, acabando na senhora? Pois é, eu vou responder agora. Eu não sou a favor, porque eu quero ter netos, eu quero ter netas, eu quero ter descendência, eu não quero ser esquecido. A minha família vai dar continuidade, sim, na obra na qual eu estou fazendo. Ela baixou a cabeça, a minha advogada já não aguentava mais tanto suor e mandou sair da sala. Depois ela interrogou minha esposa, interrogou minha filha Rebeca. E no final,
Ela nos mandou chamar depois de muito tempo de espera. Eu não confiei plenamente em Deus. Antes de ir para aquele tribunal, eu comprei 3 passagens de ida para o Brasil. Para minha esposa, para minha filha Rebeca e para minha filha Radassa. E falei, se a gente perder, eu levo vocês para o aeroporto, mando vocês para o Brasil, e eu fico aqui para segurar o rojão. E depois ela me chamou. Nos chamou todos. E a mesma expressão que Deus me mostrou no sonho foi a expressão que eles estavam na sala quando eu retornei. Ninguém estava com cara feia, querendo me matar. Ninguém estava querendo tirar mais as minhas filhas. O que a juíza disse foi, isso é uma perseguição religiosa. Nós não temos nada contra vocês, podem ir embora. Foi assim que Deus me deu vitória. Nós temos que entender que nós somos uma igreja com muito potencial, mas há uma cultura extremamente idólatra, sensual e corrupta ao nosso derredor, buscando dia e noite corromper os bons costumes, destruir os planos e os projetos que Deus tem para cada um de nós. Mas cabe a nós entendermos, assim como Paulo chamou a atenção da igreja de Éfeso, é tempo de buscarmos mais a Deus, é tempo de nos santificarmos, é tempo de vigiarmos espiritualmente. Se a igreja cumprir esse propósito, essa vontade ou essa palavra, saiba de uma coisa, nós iremos longe, nós iremos fazer mais em prol do crescimento do reino de Deus. Mas há uma palavra sendo gritada pelo Espírito Santo nessa noite, é tempo sim de mais santidade, é tempo sim de mais pureza, é tempo sim de vigiarmos cada vez mais, porque o inimigo anda ao derredor buscando quem possa tragar. Depois que Paulo, ele chama a atenção dos crentes da igreja de Éfeso, só aí ele vai soltar essa bomba espiritual, que é Efésios 5:18. Só após Paulo chamar a atenção da igreja, é tempo de vigiarmos, de orarmos, de santificarmos. Aí Paulo vai falar agora, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não vos embriagueis com vinho, em que há dissensão ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, através do Espírito Santo de Deus, chega de vivermos distraidamente, chega de vivermos uma vida religiosa infrutífera, chega de vivermos vazios e secos. Deus está dando uma ordem, e a ordem é clara. O desejo de Deus é que venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a ordem, esse é o comando. Sermos cheios, cheios, cheios até transbordarmos. Paulo, guiado pelo Espírito, falando para uma igreja forte, ele mostra para essa igreja forte que se eles não vigiassem, que eles se não estivessem plenamente em santidade, essa doutrina corrupta poderia influenciar a igreja. Eu quero que você entenda, não vou muito longe, mas Jesus Cristo, Ele é nosso maior exemplo de plenitude. Eu quero que você entenda que Jesus, Ele nos deu todo o exemplo para que possamos seguir e sermos bem-sucedidos. Jesus Cristo, antes dele iniciar o seu ministério terreno, ao completar 33 anos, a palavra do Senhor vai nos falar que ele foi guiado pelo Espírito. Ele vai para o Rio Jordão para ser cheio, Quando Jesus completa 33 anos, ele, antes de iniciar o seu ministério público, ele vai para o Rio Jordão para ser cheio do Espírito. Eu volto mais atrás para que você entenda. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Crianças, quem está comigo diz amém. Quem está comigo, olha para o pastor agora e repita comigo. Eu vou ficar quieto, em silêncio, só vou dar glória a Deus
até o final dessa palavra. Aleluia. Então Jesus Cristo, ele é concebido, melhor dizendo, pelo Espírito Santo. Se nós vamos ver toda a história de Jesus Cristo, eu quero que você entenda. Ele foi concebido pelo Espírito, guiado pelo mesmo Espírito, venceu através do Espírito. Jesus pregou no poder do Espírito. Jesus efetuou milagres no poder do Espírito. Ele libertou no poder do Espírito. E quando ele morre, ele ressuscita no poder do Espírito. E quando ele ressuscita, ele encontra com seus discípulos. E esse mesmo Espírito na qual ele viveu, na qual ele foi conduzido, ele sopra sobre os discípulos. Silêncio. Alguém senta perto daquele menino de verde ali, em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele sopra esse mesmo Espírito perto sobre os seus discípulos. Obrigado, minha filha. Te amo em Cristo Jesus, viu? O pastor te agradece muito. Ele sopra esse mesmo Espírito sobre os discípulos. Se Jesus, 100% Deus, 100% homem, viveu, nos deu exemplo de uma vida guiada pelo Espírito, como nós, o povo eleito, a noiva do Cordeiro, o sacerdócio real, muitas das vezes queremos pregar sem a dependência do Espírito, porque nós, povo de Deus, se Jesus viveu, se ele pregou no poder do Espírito, queremos pregar sem o Espírito, como nós, escolhidos do Senhor, nação santa, sal, luz dessa terra, queremos fazer a obra de Deus sem a dependência do Espírito. Eu quero que você entenda, já estou quase terminando. Se Jesus, 100% homem, 100% Deus, viveu uma vida governada pelo Espírito, para poder nos ensinar que nós também não podemos viver fora da dependência do Espírito Santo, como nós temos muitas das vezes a coragem, muitas das vezes a audácia de querer fazer a obra dele fora da dependência do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda, há uma urgência sendo proclamada nessa tarde. Precisamos urgentemente de sermos governados pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda aquilo que eu vou dizer, já estou quase terminando. O grupo de louvor, se quiser, pode subir, porque senão vai ficar terminando até meia-noite. Por favor. Jesus, ele morreu, ressuscitou no poder do Espírito. Sopra o seu Espírito sobre os discípulos. Passa 40 dias ensinando, discipulando. E no 40º dia, quando ele vai ser assunto aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aí sim vocês serão minhas testemunhas. Houve uma ordem no comando de Deus, de Jesus, para os discípulos. Primeira ordem: ficai em Jerusalém, até que do alto todos fossem revestidos de poder, para só então eles poderem ser chamados de testemunhas oculares, testemunhas do Deus vivo na terra. E da mesma maneira sobre nossas vidas. Se queremos ser testemunhas de Cristo, seus discípulos, precisamos urgentemente buscar o preenchimento do Espírito Santo de Deus.
se queremos ser suas testemunhas, se queremos ser chamados de servos bons e fiéis, precisamos urgentemente sermos revestidos de poder. Esse é o critério. Essa é a condição. Voltando para Efésios 5:18. Pode subir, Gisele. Fique à vontade. Jesus deu a ordem, através do teu servo Paulo: enchei-vos do Espírito. Jesus deu a ordem. É tempo de largarmos todas as distrações. É tempo, sim, de entendermos que não podemos mais viver uma vida seca, vazia, sem a presença do Espírito Santo de Deus. É tempo de largarmos a rotina espiritual totalmente vazia e vivermos na plenitude do Espírito. Mas há um critério: sermos cheios. Esta palavra enchei-vos no grego, ela tem um significado um pouco diferente. No seu original, pleruster. Exatamente, estou cansado, mas eu estou em pé. E esta palavra pleruster, ela tem 3 características principais: tempo, modo e voz. Aí talvez você me pergunte: tá, que o pastor, ele fez algum curso de doutorado? Eu quero revelar algo para você que eu revelei no último culto. Minha filha Radassa tem que ano, Radassa? Oitavo? Pronto. A última vez que eu estava pregando, eu estava no meu escritório, no último testemunho, para me finalizar a palavra. E a Radassa pediu para falar comigo: pai, eu tenho que falar com você, eu quero mostrar a prova que eu fiz de matemática. Matemática, né? Matemática e francês para você. Eu estava meditando na palavra. Que ela me mostrou uns gráficos de matemática que eu nunca tinha visto na minha vida. E na hora que ela começou a me mostrar, eu falei: Radassa, eu sei todas essas respostas. Ela riu da minha cara, porque ela não entendeu que eu estava em espírito. O Espírito Santo de Deus me deu inteligência para entender matemática de 8º ano. Eu parei de estudar já faz muito ano. Não vou falar até que ano que eu estudei para ninguém. Fique na saudade. E estudando essa semana, eu falei: Senhor, você está querendo que eu estudo grego? Eu já me meti a estudar aramaico e hebraico também. Eu sei falar um pouco de aramaico e hebraico, estou aprendendo. E Senhor, agora você quer que eu estudo grego, entendo grego para pregar? E Deus falou: você não está na dependência do Espírito? Então não é você que vai falar, é o Espírito que vai falar. Apenas abra a boca e fala. E essa palavra, ou esse verbo grego, quando eu falo que ele tem 3 características: primeiro tempo, segundo modo e terceiro voz. Modo imperativo, é uma ordem, não pode ser revogada. No passado, quando um rei dava uma ordem, ele selava com um anel, tá certo? Selava com um anel. Nem o próprio rei podia revogar aquela ordem. E quando Deus está falando no imperativo, enchei-vos, ele não volta a sua palavra atrás e ninguém pode questionar a sua ordem. Modo imperativo. Tempo presente e contínuo. O que significa isso, pastor? Você está maluco? Não! Enchei-vos agora e continuem cheios todos os dias das suas vidas. 24 horas por dia. Eu errei quando eu preguei de manhã cedo. 365 dias por ano. Enchei-vos agora e sempre. Por que a voz passiva? O que significa a voz passiva no grego? Não é você que vai se encher. O nosso papel é apenas levantar nossas mãos para o alto e falar: Senhor, eis aqui o vaso. Pode encher. Pode mandar fogo. Pode, Senhor, mandar poder. Voz passiva significa dependência exclusiva de Deus. Não é você que vai se encher, Rafael. É
É o Espírito Santo de Deus que vai te encher se você der lugar. Se você abrir o coração. Voz passiva. Nós só temos que aceitar e receber. E vivemos na plenitude do Espírito. É isso que Deus está falando. É isso que o Espírito Santo vai fazer em nossas vidas nessa noite. Nos enchermos todos os dias de nossas vidas, sem que nós venhamos fazer força. Se coloque sobre os seus pés. Agora eu quero que você ouça com atenção, antes de você adorar o Senhor. Na Bíblia nós temos um exemplo muito claro de alguém antes da plenitude do Espírito e depois de ser cheio do Espírito. Pedrão, o cara. Pedrão, antes de ser cheio do Espírito, era preguiçoso. Você está doido, pastor? Jesus vai chamar Pedro para orar com ele. Jesus se afasta, começa a soar gota de sangue. Jesus volta. Pedrão, o cara, estava dormindo durante a oração. Jesus vai repreender Pedro. Nem por uma hora pudesse vigiar comigo. Você não é o cara. Era preguiçoso. Pedrão era medroso. Mentira, pastor, era medroso. Eu vou te falar por quê. Jesus começa a falar o que ia acontecer e Pedrão fala: Senhor, eu vou até o fim com o Senhor, eu vou morrer por você. Jesus olha para Pedro, costa a barba. Ih, vai nada. Hoje ainda, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. O galo canta. O corajoso, mas sem o espírito, apenas de gogó, bate em retirada, nega Jesus. O mesmo Pedrão, vendo Jesus falar com ele todos os dias, o que iria acontecer? Ele vê os soldados ali tentando prender Jesus. Ele arranca a espada, corta a orelha do soldado mau, agindo na carne, porque ele não estava cheio do Espírito. Agora, após Pedro receber a ordem de Jesus, ir para o cenáculo, há 10 dias, não foi um dia, buscando, em jejum e oração, junto dos outros discípulos, o Espírito Santo desce sobre eles. Agora Pedrão, aquele que mentia, aquele que era frouxo, nós vamos ele se ver saindo para pregar a palavra. E na primeira pregação daquele homem, 3.000 almas se converteram. Nós vamos ver Pedrão, depois de ser cheio do Espírito Santo de Deus, andando, e ele encontra um coxo. E ele fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, cheio do Espírito Santo de Deus. O mesmo homem que era frouxo, mentiroso, andando na rua, e a própria sombra dele começa a curar. Eis aqui a diferença de alguém antes de ser cheio e depois de ser cheio. Agora cabe a cada um de nós escolhermos quem nós queremos ser. Se queremos continuar com uma vida espiritual seca e vazia, ou se queremos ser igual a Pedro, depois de ser cheio. Autoridade. Ananias e Safira chegam até ele e tentam mentir para ele. E ele, cheio do Espírito Santo de Deus, discerne aquela situação. Mesma hora, Ananias e Safira são mortos. Ei, poder de Deus. Eis a questão: quem nós queremos ser? O Pedro, que não aguentava orar 1 hora, ou o Pedro pregando e 3.000 almas se convertendo? Quem queremos ser? O Pedro arrancando a orelha, ou o Pedro andando na rua e a própria sombra dele curando? Feche os seus olhos neste momento. Eu paro por aqui.
Achectato de cantori andalanda rachou. Becandarande rachei darande ras. Rabassou de cantaranderi andalande ras. Echecandorandalande rache canto de daras. Harabasso canjarande rassou. Verabasso canjarande ras. Peça ao Senhor que te encha nessa noite. Peça ao Senhor que te encha, que te encha, que te encha. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e te entregue ao Senhor nessa noite. Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. Deus, enche-me. Levante as mãos para o alto. Levante as mãos para o alto. Em forma de receber. Levante as mãos para o alto nessa noite. E clame ao Senhor que te encha. Até você transbordar. Aleluia. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas nessa noite. Se você ainda não fala, levante as mãos para o céu. Porque Deus vai te encher nessa noite. Deus está te enchendo nessa noite. Derrama sua glória, enche-me, Aleluia. até transbordar. Derrama sua Derrama sua glória nesse local, Senhor. Derrama sua glória nesse local. Enche-me, Deus, enche-me. Peça ao Senhor que te encha nessa noite. Não pare de pedir. Não pare de pedir. Continue pedindo. Continue pedindo. Continue falando. Continue adorando. Continue pedindo para que o Senhor venha te encher nessa noite. Não pare de pedir. Não pare de pedir. Não pare de pedir. Não pare de pedir. Não pare, não pare, não pare. Continue pedindo. Até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Os discípulos passaram 10 dias reunidos em oração. Só no 40º ao 50º dia, o milagre aconteceu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos juntos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam. Sejam cheios, 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 cheias, 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 cheios, 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 agora! De fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo,
vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Sua glória, derrama sua glória, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Abrimos o nosso coração nessa noite, Pai. Entra, muda todas as coisas. Coloca fogo, meu Pai, em nossos corações nessa noite. Queima todo pecado, toda impureza, para que possamos, meu Pai, verdadeiramente ver uma vida frutífera, uma vida espiritual frutífera. Em nome de Jesus, Pai. Levanta, meu Pai, o povo, meu Pai, dentro de um povo, meu Pai, nessa geração, para fazer aquilo, meu Pai, que ninguém mais quer fazer. Para fazer aquilo, meu Pai, ó Deus, que muitos, meu Pai, ó Deus, já não acreditam mais, meu Pai, ó Deus, que o Senhor pode fazer nessa geração. Aviva, meu Pai, essa geração, meu Pai, com teu poder. Aviva essa geração, meu Pai, com a tua glória. Aviva essa geração, meu Pai, ó Deus, para que possamos viver, meu Pai, ó Deus, os melhores dias, meu Pai, na tua presença, para que possamos viver o melhor do Senhor nessa terra. Aviva essa geração, Pai. Aviva a nossa geração, Pai, em nome de Jesus. Queremos viver avivamento, meu Pai. Queremos ser avivados, meu Pai, ó Deus, impactados, ó Deus, transformados, Deus, para transformar também tudo ao nosso redor. Entra, Deus. Entra, Pai. Entra, Deus. Para baixo. Aracei, darante, canto, dandará. Para baixo, terianda, lá de raça. Checando, de canta, de dará, de rei. Herabaço de cantorianda lá de raça. Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória?
Jesus, Jesus. A igreja erga a sua voz e declara: Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Declare que Jesus é o Rei da Glória. Declare que Ele é o Rei. Declare que Ele é o Senhor nessa noite. Da glória, quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. e não há outro rei, e não há outro rei, e não há outro rei da glória, e não há outro rei, e não há outro rei, e não há outro rei da glória, e não há outro rei, rei dos reis, rei dos reis. O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória é Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Declare que Ele é o Rei da sua vida nesta noite. Declare que Ele é o Senhor. Declare que Ele é o Rei. Declare que Ele tem domínio sobre a sua vida. Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus, Jesus. Levante as suas mãos para o alto. Declare que Ele é o Rei. Declare que Ele é o Rei. Declare que Ele é o Rei. Levante as suas mãos para o alto nesta noite. Declare: Jesus é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Aleluia. Ele é o Rei, quem é? O Rei da Glória, quem é? O Rei da Glória, Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Uma Rei. salva de palmas ao Rei da Glória. Uma salva de palmas para o Rei da Glória. Aleluia. Só Ele é o Rei. Ele é o Rei. Nosso amigo Jesus. Ele é o Rei. Para terminar, declare comigo: Jesus, o Senhor é o Rei da Glória. Mais uma salva de palmas para Deus. Aleluia. E a igreja pode se assentar. Gostei.